Sejam Olá, muito bem-vindos para mais uma live, um excelente início de noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, como sempre. Aqui você sempre encontra dicas, técnicas de como gerir a sua empresa. E hoje, mais uma vez participando aqui conosco, o professor Coriolano. E hoje nós temos um convidado especial, nosso professor Jorge Escapim, PhD, atualmente dá aula nos Estados Unidos, no estado de Minnesota. Seja muito bem-vindo, professor. Qual o fuso horário daí? Muito boa noite aí, boa tarde por aqui. É um prazer imenso, professor Nildo. Eu estou a 3 horas de diferença. Eu estou no horário central americano, que são agora 3 horas a menos, então aqui são 3 horas da tarde ainda. Que é meio da tarde ainda. Bacana aí. Então, muito obrigado por, no meio do período aí, tirar um tempinho e participar aqui conosco. Discutimos aí como é a contabilidade em outros lugares, né? A contabilidade aqui no Brasil, ela ainda tem alguns passos a caminhar, e essa comparação com outros lugares, ela enriquece o nosso conhecimento, né? Mesmo porque muito da legislação contábil oriunda de outros conceitos, de outras doutrinas. Isso para a gente vai ser, creio que será muito valioso, pelo menos para mim. Tenho certeza que o professor Coriolano também. Professor, boa noite, seja bem-vindo aí. boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez. É um prazer debater a diferença aí do ensino na contabilidade do Brasil e nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo Scapim. Fique à vontade aí. Maravilha. Professor, eu gostaria de comentar e perguntar para o senhor, né? Como seriam assim as principais? Vamos falar começando pela semelhança. O que é semelhante na contabilidade, né? Além do débito e crédito, né? O que pode ser diferente também, né? Dos Estados Unidos para cá, o que se assemelha a princípio? A gente tem algumas semelhanças, eu diria que é mais semelhança do que diferenças, na verdade. Então, até porque quando nós fizemos a nossa primeira lei das SAs, lá de 78, a gente migrou de uma escola europeia para a escola americana de contabilidade, né? Então, a gente teve uma mudança, talvez ela tenha sido até maior do que de 2005, quando nós introduzimos as IFRS. Então, e várias dessas mudanças, dessa aproximação que a gente fez com a escola americana, ela se manteve na mudança de 2005. Tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar balanços de empresas europeias, eles têm aquela ordem invertida, elas têm uma ordem crescente de liquidez ao invés da ordem decrescente. Então, eles começam os ativos, por exemplo, eles começam pelos intangíveis e terminam no caixa. O lado do passivo, eles começam com reservas de lucros e eles acabam com fornecedores. Enquanto que no Brasil a gente manteve a linha americana, que é a mesma lógica do Brasil, é em ordem decrescente de liquidez. Então, eu tenho uma pergunta nesse oi. sentido para o professor. Eu tenho visto na contabilidade de Angola, que é um país de língua portuguesa, nesse sentido, que a ordem de liquidez das contas lá é crescente. Eles começam com imobilizado, termina com caixa, no lado passivo com capital próprio, termina com fornecedores. E alguns países da Europa fazem isso também. Você sabe Sim. a razão, é cultural, por que se dá assim, de forma diferente? Porque Brasil e Estados Unidos é decrescente. Sim, na verdade, o Brasil e os Estados Unidos são dos poucos que fazem pela ordem decrescente. Nós temos Brasil, Estados Unidos, alguns países asiáticos, Japão, Coreia, mas a grande maioria dos países é na ordem crescente. Então, é meio que a gente que está do lado contrário da força, né? Então, se a gente for pegar os países africanos, os modelos contábeis deles são uma cópia e cola dos colonizadores europeus. Então, se a gente for pegar a contabilidade angolana,
ela é absurdamente parecida com a contabilidade portuguesa. Até bem pouco tempo atrás, eles, inclusive, nem tinham normas próprias, eles usavam as normas portuguesas de contabilidade. Por exemplo, na contabilidade europeia, e a contabilidade portuguesa é muito forte nisso, eles têm planos de contas padronizados. As empresas não podem, como as empresas brasileiras e as empresas americanas, criar contas no plano de contas. Então, eu quero ter os meus fornecedores abertos por segmento ou por qualquer coisa. Na contabilidade portuguesa não pode. Você tem que usar a conta fornecedores e a conta, sei lá, 532 para todo mundo. Professor, eu, assim, a meu ver, não sei se você concorda comigo, eu acho uma maneira muito pobre dos professores lá de Angola ensinar. Lá tem o PGC, Plano Geral de Contas, que segue o Plano Oficial de Contas, é mais ou menos o Plano Oficial de Contas de Portugal. Então, lá em Angola, eles ensinam como a normatização. Cada conta tem um código. Aqui no Brasil, se ensina débito, estoque, crédito, caixa, por exemplo. Lá não, é débito, conta 31, crédito, conta 65. Eles ensinam. Os alunos decoram os códigos das contas, e aí isso aí perde a essência, saber o conceito de cada conta, o funcionamento da conta. Eu acho, a meu ver, essa forma muito pobre. Você concorda? Isso que é a forma portuguesa. A forma portuguesa de ensino também é essa. Eles também... se a gente for ver, por muito tempo, como foi a nossa contabilidade pública brasileira. A contabilidade pública brasileira, se você conversar com qualquer contador de prefeitura, ele só fala os códigos das contas. E aí, a hora que eu tinha que falar para ele, assim, para e traduz, entendeu? Porque eu não sei o código das contas, traduz, aí você está falando de caixa, de contas a receber, de receita corrente, etc. Porque a nossa contabilidade pública, ela não passou pela Lei 6.404. A gente manteve uma linha europeia. Então, com os planos de contas padronizados e tudo mais. Então, a contabilidade africana, tanto Angola quanto Moçambique, ela é muito semelhante à contabilidade portuguesa. A contabilidade moçambicana ela está um pouco mais avançada que a contabilidade angolana nesse aspecto. Mas eles têm muito essa visão normativa, que é uma visão europeia mais clássica, que é a visão da contabilidade ser um conjunto de registros de débitos e créditos. Então, nós vamos aprender os débitos e créditos, e aí, por que eu vou ensinar fornecedores se a conta 38, 65, o que seja? Então, é mais fácil, tanto para o professor ensinar, quanto para os profissionais no dia a dia trabalharem, porque é mais fácil decorar pequenos números do que grandes nomes, né? Então, essa contabilidade portuguesa teve uma influência muito grande, assim como a contabilidade britânica teve também nos países africanos de língua inglesa. No Quênia, Nigéria, África do Sul, eles têm muito a cópia da contabilidade britânica, idem para os países de língua francesa, então eles não conseguiram desenvolver um modelo próprio de contabilidade. Eles ainda estão nessa toada europeia. Eu acredito que o nosso plano de contas ser livre, a gente, de acordo com o porte da empresa, no funcionário, faturamento, regime tributário e elaborar o plano de contas, a gente tem mais liberdade. Isso também tem uma qualidade gerencial bem melhor do que nesses países como Angola e Portugal, em que se já tem engessado as contas. Já tem numa lei, já está ali, a conta já está ali, o código já está ali. Eu acho que perde em vantagem. Não sei se concorda, a nossa contabilidade no Brasil ela é bem avançada, assim, no sentido de, em relação aos países, que a gente estuda bastante e tem um regime tributário bem complexo que qualifica, isso faz com que qualifica os contadores, que demanda mais estudo, e isso faz com que se produza no Brasil contadores de melhor qualidade. Não sei se você concorda nesse sentido.
Assim, daquela coisa, qualidade por necessidade, né? Então, a gente acabou tendo. Mas a gente tem uma outra questão, né? Sobre planos de contas padronizados. Foi meu sobrinho, entrou em contato. E Rafael Scapin. Rafael Scapin é alguma coisa seu? É meu irmão, tadinho. Eu falei irmão? para ele vir, vem, senão o bicho pega em casa, entendeu? Então ele faz contabilidade, ele é contador? Não, ele é uma parte do outro lado da força, entendeu? Ele não está no lado certo da força, mas tudo bem. Mas os planos de contas padronizados, no Brasil a gente tem mais ou menos padronizados, né? Se a gente for olhar o sistema DFP da CVM, ele acaba com uma padronização de contas, o sistema da Receita Federal também, lá dos nossos SPEDs, ele também tem meio que uma padronização de contas. Então, a gente sai de uma não padronização para efeitos internos para uma padronização para efeitos externos, né? Então, que é também uma lógica importada dos Estados Unidos, que também segue essa mesma linha. Ela tem uma não padronização no dia a dia, mas tem uma padronização para efeitos tributários e uma padronização para divulgação das informações contábeis. Então, ela acaba tendo aí uma padronização para fins externos para comparabilidade, né? Então, é uma não padronização que leva a uma padronização. Contador, a legislação brasileira obriga a toda empresa ter contador. Essa é a mesma coisa nos Estados Unidos? Hold me close till I get up. Time is barely